Amém, irmãos? Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esse primeiro domingo do ano de 2022. Nós não temos nenhuma dúvida de que a presença do Senhor faz toda a diferença em nosso ser. A presença do Senhor faz com que possamos ultrapassar as barreiras, as aflições, as tempestades, os tsunamis, as pandemias. Nós confiamos no Deus que criou todas as coisas. E o Deus que criou todas as coisas, Ele não somente está presente, mas Ele age. Eu gosto do texto que está lá em Jeremias 32, 27, que diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele se apresenta, ele pergunta e responde. Ele escuta e ele age. O nosso problema é que nós apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades e colocamos a nossa resposta. A vontade do Senhor é soberana, como Ele é soberano e absoluto em todas as coisas. Mas eu posso garantir para vocês que o Senhor jamais deixou de responder a qualquer pergunta, qualquer coisa que você tenha feito, tenha apresentado diante dele. Talvez você não tenha escutado. É preciso estar em comunhão com o Senhor. É preciso afinar os nossos ouvidos com o diapasão celestial. Porque somente assim nós estaremos na mesma frequência, não é? Aí vem a linguagem de rádio amador. Na mesma frequência, estamos sintonizados. Muita gente não sabe o que é isso, certo? Estamos sintonizados na mesma frequência. Aí nós escutamos. Nós escutamos ao Senhor. E durante esse ano não vai ser diferente. E nós estamos profetizando em nome de Jesus que esse ano de 2022 já está sendo o melhor ano da nossa vida, amém? Agora não esqueça que o fato da gente tomar posse, da gente declarar, isso não significa que as aflições e as lutas não virão, virão sim, mas em todas elas somos mais do que vencedores, amém? Aleluia. Então vamos à nossa mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25, 32, 33 e 34. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? 33. Mas buscai primeiro o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Amém? Não vos inquieteis, pois, pelo amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Tem outra versão que diz: basta a cada dia o seu próprio mal. A presença do Senhor, como disse agora há pouco, faz a diferença. Mas, amados irmãos, a ansiedade tem sido um dos males que tem atormentado a sociedade contemporânea. E nós podemos dizer que, dentre as razões
Existem duas que nós podemos destacar, que geralmente ocorre: a falta de fé e a insegurança. A palavra diz que é para ter fé em Deus. Todas as coisas relacionadas ao Senhor, todas as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E o Senhor nos ensina que a nossa fé precisa ser depositada nele. E a maioria das pessoas não tem o conhecimento da palavra de Deus. E outras, mesmo tendo o conhecimento da palavra, não seguem os princípios estabelecidos por Deus para uma vida tranquila, segura e abençoada. Ter vida tranquila, segura e abençoada não é você deitar na rede, ter alguém que balance e ficar lá somente recebendo. Não. Para que os ensinamentos bíblicos tornem-se realidade em nossa vida, nós precisamos aplicá-los em nosso viver diário. Quando nós aplicamos os ensinamentos em nosso viver diário, então nós recebemos da paz, da segurança, da tranquilidade que somente Jesus Cristo tem poder para nos dar. Então, Jesus Cristo associa esse princípio à nossa relação com Deus, com as outras pessoas e com as coisas materiais. No mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 22, está escrito: Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Amém? Tende fé em Deus. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, sob inspiração divina, ele transmite a palavra, ele diz: mas o justo viverá da fé. Então, a fé que depositamos em Deus deve envolver a nossa vida por completo. Não há por que ter restrições. Se há restrições, é porque não estamos confiando plenamente naquele que não conhece impossíveis e age em nosso favor. Você pode estar pensando: mas a minha fé é muito pequena. E nós temos dito que está na palavra. Jesus Cristo nos diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, nada nos será impossível. Você pode ter uma fé pequenina, mas o Deus eterno é maior do que o universo. Nada lhe é impossível. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Então, irmãos, a fé está fundada sobre determinações daquele que afirma, conforme está escrito em Isaías 43, 13: desde a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Não existe nada no universo, força alguma, em conjunto ou separadamente, que tenha poder para impedir o agir de Deus. Agora, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, nós podemos impedir. Quando dizemos não queremos: Pai, eu não quero, Senhor. Ele respeita a nossa vontade, mas Ele não vai desistir. Eu passei a minha adolescência, boa parte da juventude, dizendo não, Senhor, eu não quero ser pastor. Mas Ele não desiste, Ele não desistiu. E por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, eu estou aqui. E nesse ano de 2022, fazendo 28 anos como pastor dessa igreja, um milagre do Senhor. Eu sou um improvável sobre todos os aspectos, mas a fidelidade de Deus é tremenda. Voltando ao nosso texto básico: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não está dizendo que devemos fazer as coisas simplesmente por fazer. Não. Ele não está dizendo que não devemos ser prudentes. Não. Ele está dizendo que devemos planejar o nosso futuro, colocando tudo nas mãos dele. É por isso que quando nós oramos, na oração modelo que Jesus nos ensinou, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? O Senhor está nos alertando para que não nos deixemos escravizar pelas coisas materiais. Pois tudo na terra é passageiro. O materialismo escraviza o coração, a mente e a volição. Volição é o ato pelo qual a vontade se determina a alguma coisa. Os tesouros da terra podem ser usados para Deus, mas se ajuntarmos tesouros para nós mesmos, perderemos o objetivo maior da nossa vida, que eu tenho dito aqui em todos os cultos, que é viver para o louvor da glória de Deus. Somente quando vivemos para o louvor da glória de Deus, somos plenamente satisfeitos em todas as áreas da nossa vida. É possível que essa afirmação lhe pareça estranha, mas acumular tesouros nos céus significa usar tudo o que temos para a glória de Deus. Aleluia! Vejamos a recomendação de Jesus. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem, nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 22. Então, amada igreja, é necessário ressaltar que o Senhor Jesus Cristo não está criticando ou condenando o enriquecimento legítimo, mas ensinando que o mais importante não são os bens materiais. A ênfase está no pecado de viver em função dos bens materiais. Amém? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? A riqueza é bênção quando utilizada para a glória de Deus, para o sustento e a manutenção da família, com uma vida confortável, para investir na educação da família. Meus irmãos, quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro plano na nossa vida, Ele cuida de todas as demais coisas. Isso é realidade. Isso é realidade que experimentamos no dia a dia, quando estamos com o coração voltado para o Senhor. Quando estamos diante do Senhor, clamando ao Senhor: Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, que seja feito. Tenho dito isso todos os cultos. Que seja feito conforme a tua vontade. Senhor, me dispõe, eu estou diante do Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Reinar significa ter o domínio completo. E quantas vezes Ele vai dizer assim: para e volta e conserta aquilo que ficou lá atrás. Vai lá, conserta, para poder seguir na caminhada. Quantas vezes nós olhamos para o Senhor, Ele diz: pode vir, venha que eu estou lhe sustentando. Eu estou te sustentando com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo. Não tenha medo das águas. Não tenha medo do fogo. Não tenha medo do que poderá lhe fazer o homem. Aleluia. O apóstolo Paulo nos dá exemplo disso. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele afirma: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza, na glória em Cristo. Aleluia. Observa que tudo é por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então Deus não prometeu suprir a ganância de ninguém. Não. Em Cristo nós vivemos de acordo com a vontade de Deus.
E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando clamamos para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, é a vontade que é boa, agradável e perfeita no absoluto. Porque tudo de Deus é absoluto. É a perfeição. Perfeição que não conhecemos, perfeição que não temos, mas encontramos em nosso Mestre, em nosso Redentor. Amém? Então, a gente se deixa, agora não mais fazer a vontade da mente e do coração, agora não mais agir de acordo com a experiência, mas agora aceitar ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz tudo o que a gente precisa para o dia a dia. O Senhor nos diz através do seu servo que da fonte que jorra água doce não pode jorrar água saloba. Ou seja, da boca que sai bênção não pode sair maldição. Não é para amaldiçoar nada. A gente está aqui para abençoar, aleluia. A gente está aqui para requerer a vida das pessoas para Jesus Cristo, aleluia. Sabe, irmãos, quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo de Deus, nossas necessidades são supridas. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que temos comprovado todos os dias. E continuaremos comprovando no ano de 2022. Porque a presença do Senhor é real. A presença do Senhor é verdadeira. Igreja, não devemos nos esquecer que o fato de estarmos disponíveis para Deus e submetidos ao seu Espírito Santo, isso nos tornará imunes às lutas. Mais uma vez é preciso enfatizar isso. Porque tem muitas pessoas que têm dito assim: diante da luta eu desisto. Não desista. O Senhor está contigo. O Senhor te sustenta. O Senhor te renova. O Senhor te restaura. O Senhor te fortalece. O Senhor te capacita. Vamos fixar o olhar na frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A tempestade pode estar no seu ápice, mas o Senhor está com você. O Senhor está com você. E as águas não lhe afogarão. E quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama vai arder em você, porque Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle do universo, o Deus que nos sustenta, o Deus que faz com que acordemos a cada manhã, o Deus que nos prepara para que verdadeiramente possamos ter uma vida diferente, uma vida onde se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quantas lutas o apóstolo Paulo passou. E ele também nos diz, lá em Filipenses 4, versículos 12 e 13, ele diz assim: sem passar necessidade e sem também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Aí nós tomamos posse da palavra. O Senhor nos faz lembrar quem somos, a quem servimos e para onde estamos indo. Meu irmão, minha irmã, a preocupação exagerada com o dia de amanhã não ajuda o dia de hoje, nem ajudará o dia de amanhã. Estamos nas mãos do Senhor. Então a nossa oração deve ser: Pai, que a tua vontade seja feita na minha vida, como é feita na terra e nos céus. É isso. É isso. Eu não sei qual é o conceito de felicidade que você tem. Algumas pessoas têm um conceito de felicidade no absoluto. Não, não é assim. Felicidade é a tranquilidade de saber a quem servimos, quem habita em nós, para onde estamos indo. Felicidade é saber que mesmo diante
da escassez, mesmo diante da perseguição, não somos abandonados pelo Senhor. Felicidade é ter a certeza absoluta de que o nosso Deus, Ele está nos esperando já no amanhã, no ano de 2023, 24, 25. Ele já está lá nos aguardando. Ele planejou o melhor para a nossa vida. E Ele diz algo tremendo. Ele faz um pedido para a gente. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Significa: dá-me a tua vida, para que eu possa dirigi-la. Você não vai fazer uma aplicação financeira com alguém que nunca fez. O cara não sabe. Você tem que fazer com alguém que entende. Então nós vamos colocar a nossa vida nas mãos daquele que entende, naquele que nos criou, daquele que está na eternidade, daquele que sabe todas as coisas, daquele que conhece o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, os nossos anseios. É nas mãos do Senhor que nós temos que fazer isso. A paz de Deus envolve o coração e a mente e nos traz segurança. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E isso resulta em um coração e uma mente divididos. O nosso coração e a nossa mente não podem estar divididos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Aleluia. O pensamento chegou, não é de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor quer fazer o que é que a gente faça o bem. Então, para subir, para prosperar, a gente não vai pisar em ninguém, a gente não vai maltratar ninguém. O Senhor não vai mandar você fazer alguma coisa errada. Entra nessa contramão ali, que é um pedacinho pequeno, são apenas 10 metros, 12 metros, não tem problema nenhum, entra aí. Deus não vai fazer isso não. Deus vai dizer: dê a volta, vá lá fazer o retorno, vá lá e faça certo. Deus não tem compromisso com aquilo que fazemos de errado. Não. Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos faz lembrar a sua palavra. Por isso que todo aquele que está em Cristo recebe a presença, passa a ser a habitação do seu Santo Espírito, que permanece em si diante de toda e qualquer situação. Aleluia. Aí quantas vezes a gente fala alguma coisa que não teve maldade nenhuma, mas aí fica aquela coisinha no coração, aquele peso. É o Espírito Santo dizendo: epa, vai lá e conserta, vai lá e esclarece aquilo que você falou. Cuidado com palavras de dúbio sentido. Cuidado, muito cuidado com a aparência do mal. Muito cuidado. Ah, meus irmãos, essa vida passa tão rápido, irmãos. Irmãos, é rápido demais que passa. Quando a gente é jovem, a gente acha que vai demorar o tempo inteiro. Não, irmãos. Está passando rapidamente. O tempo aqui é muito curto. A nossa vida, a vida do homem é como um sopro, início, meio e fim, e acabou. Mas nós temos uma vida que é eterna, e para que essa vida eterna seja vivida na presença do Criador, nós temos que realmente reconhecer que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que Ele entregou-se por nós. E nós temos que receber, nós temos que acreditar, nós temos que crer que Jesus é Senhor, único e suficiente Salvador. Aleluia. Esse Jesus é vivo. Nós precisamos estar atentos para rejeitar os argumentos intelectuais e as racionalizações levantadas pelo homem contra a palavra de Deus. Aí o cidadão diz: esse livro está muito antigo. Esse livro foi escrito há quantos mil anos? Nós somos a sociedade contemporânea, estamos no mundo globalizado. O anticristo está preparando tudo aí para se apresentar.
Então esse livro precisa ser mudado. As coisas precisam ser mudadas aqui. Precisa escrever outro livro. Não, irmãos. Jesus Cristo declara: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Porque esse livro aqui nunca foi um livro religioso e jamais será. Esse livro é a palavra de Deus. E essa palavra é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Lá no grego, andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. A ansiedade causa desintegração interior. A ansiedade desarruma tudo na nossa vida interior. A ansiedade traz diversos problemas. E aí o Senhor tem a solução para a ansiedade. Ele diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Ele tem cuidado. Ele não vai desamparar ninguém. A presença do Senhor durante todo o ano de 2022 vai ser uma presença marcante. Aleluia. Uma presença tremenda, onde nós estaremos profetizando a palavra, onde nós estaremos colocando essa palavra em prática a partir do nosso coração, na nossa mente, onde nós estaremos agindo por fé, dizendo: Senhor, eu não sei o final disso, mas eu creio que o Senhor tem o controle da minha vida, eu creio que o Senhor tem o controle do universo. Então, Senhor, eu fico com a Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Aleluia. Cantar lá, Marais. Quando a gente entrega a vida da gente ao Senhor, tudo passa a ser diferente. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós confiamos nele, nós esperamos nele, fazemos a nossa parte e passamos a colher os frutos da confiança. Aleluia. Ah, irmãos, o mundo diz assim: a esperança é a última que morre. Você sabe, a nossa esperança não é a última que morre, não. A nossa esperança já venceu a morte, já venceu o inferno, ressuscitou o terceiro dia, tem as chaves da morte do inferno e hoje vive eternamente. Aleluia. É Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu vejo que o Espírito de Deus tem feito um mover tremendo sobre a terra. E esse mover tremendo sobre a terra é para que estejamos renovando a nossa confiança nele, estejamos renovando a nossa esperança, estejamos ratificando, dizendo: não, eu fico com a palavra que edifica, a palavra que consola, a palavra que exorta, é a palavra do Senhor. Aí eu fico com os ensinamentos bíblicos, eu fico com os ensinamentos bíblicos, eu fico com o Senhor. A gente vê que do ano de 2020 para cá, é como se o acelerador das coisas, ele aumentou a sua velocidade. Digamos que ele passou de 60 para 180. E o que é que nós temos visto? Uma preparação terrível. O inimigo usando a estratégia que a palavra de Deus já nos previne, usando a estratégia do medo para escravizar as pessoas. Não, irmãos, nós não temos medo, mas nós temos que ser precavidos. Nós temos que estar olhando para a frente e para o alto e dizendo: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Senhor, eu não serei escravizado por ninguém, eu não serei escravizado por sistema nenhum, mas Senhor, também eu não serei um desobediente. Então, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa fazer escolhas corretas. Como a tua palavra diz que quando nós escolhemos boas pessoas, então há tranquilidade e a paz.
Mas quando escolhemos más pessoas para serem autoridades, então o povo sofre e o povo chora. Chega de sofrimento, chega de choro. É hora de levantar os olhos e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, o Senhor me colocou aqui, que queres que eu te faça, Senhor? Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ah, meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor, nós estamos agindo conforme os seus princípios, e assim, dessa maneira, nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque mais uma vez, verdadeiramente, Ele tem cuidado e continuará cuidando dos seus filhos. Amém? Eu não sei se isso acontece com você, mas eu tenho muita alegria quando a gente chega no mês de dezembro. Claro que é alegria nos outros meses também, mas de uma forma muito especial, dezembro. Dezembro porque a gente celebra o Natal, que é o nascimento de Jesus, muito embora saibamos que essa é apenas uma época, um simbolismo onde o mundo inteiro comemora. A importância de Jesus é tão grande que o tempo é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vivemos no período da graça. Nós servimos ao Deus que é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Lá em Hebreus está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele manda a gente clamar. Ele manda a gente apresentar, está lá em Filipenses 4, que a gente apresente diante do Senhor as nossas necessidades, em orações, súplicas e ações de graças. Que Deus tremendo, maravilhoso. O salmista Davi, ele nos dá testemunho da providência e do cuidado de Deus de uma forma extraordinária. Ele diz assim: fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, versos 25, aleluia. O nosso Deus não somente supre as nossas necessidades, mas também Ele nos dá o suficiente para que possamos também ajudar aos outros. Eu sei que você tem experimentado isso. A maravilha de poder oferecer algo a alguém que necessita. E é uma sensação tão maravilhosa, que a gente quando dá, a gente tem essa sensação, e a gente sente, sabe que é uma sensação ainda maior do que aquele que recebeu. E o Senhor nos dá condições para que a gente possa ajudar os outros. Ajuda primeiro os da família. E vai ajudando os outros também que não são da família. Mas não esqueça da sua família. Não esqueça disso. Ajude em oração. Ajude naquilo que você pode, sabendo que há necessidade, que você pode ajudar, suprindo, faça isso. O nosso Deus, Ele é fiel. E quando nós oramos e apresentamos as nossas necessidades ao Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos a sua resposta. Aí você pensa aí no seu lugar. O que é que você tem pensado para o ano de 2022? Nós temos declarado aqui que esse ano de 2022 ele não será, ele já é o melhor ano da nossa vida. O que é que você tem pensado? Quais são os seus planos? Sei que tem gente aqui que está esperando chegar aí o mês para poder casar. Glória a Deus. Talvez tenha alguém dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus, não toque essa trombeta agora não, Senhor. Espere mais um pouquinho. Deixe pelo menos eu casar, aleluia. É bênção. Casamento é bênção. Foi o Senhor que instituiu. Ah, meus amados irmãos, tudo aquilo que você tem programado, tudo aquilo que você tem planejado, que tal você colocar nas mãos do Senhor? Dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem o controle. Eu estou colocando em tuas mãos. Mas eu sei que o fazer e o efetuar é do Senhor. Mas Senhor, tem coisas que eu tenho que fazer.
Então, Senhor, naquilo que eu tenho que fazer, me orienta, Pai, para que eu possa fazer certo. Eu não quero errar mais. Eu quero fazer as coisas certas. Eu quero fazer as coisas corretas. Ore diante do Senhor. Apresente os seus planos. Apresente os seus propósitos. Eu começo a encerrar dizendo que a resposta de Deus é sempre bênção na nossa vida. Até quando a resposta do Senhor é um não. Irmãos, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele age de maneira soberana. E quando a gente pensa, e se a resposta for essa ou aquela? Não pense nisso não. Apenas entregue. E quando você entregar, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Você entrega, você não vai lá pedir de volta. Deixa o Senhor resolver. Para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus não tem assim noção do nosso tempo, não. Ele não tem noção, Ele sabe exatamente o nosso tempo. Ele conhece o nosso tempo. Ele sabe, aqui sou eu que estou dizendo, Ele sabe o prazo de validade de cada um. O meu, o seu, Ele sabe, ninguém sabe mais. É só Ele que sabe. Então coloca nas mãos do Senhor. Uma vez que Ele conhece o prazo de validade, Ele vai fazer muito antes desse prazo de validade chegar. Mas é tudo no tempo dEle, do jeito dEle, no ritmo dEle. A palavra de Deus, irmãos, é poderosa para que possamos ter uma vida extraordinária na presença e dependência do próprio Criador. Ouvir a palavra de Deus gera fé e nos faz conhecer o Deus vivo e verdadeiro, aquele que entregou o seu Filho unigênito para nos dar vida abundante na terra e eterna no céu. Deus nos faz promessas, e dentre as promessas que Ele nos faz, a promessa de ouvir as nossas petições e responder a cada uma delas. Os planos de Deus para a nossa vida são planos de prosperidade e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, conforme lá em Jeremias 29:11. O Deus eterno cuida de todos os detalhes da nossa vida. Ele nos dá condições para que as nossas vestes estejam sempre bem cuidadas, e nunca faltará a sua presença em nosso viver. Aleluia. Aí lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, Jesus Cristo diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando a gente está em Cristo e a palavra dele está agindo na nossa vida, a gente não vai pedir nada que esteja fora da vontade do Senhor. Você pode estar passando a maior necessidade do mundo, e se chegar alguém, alguma coisa como solução, mas se aquilo não é uma coisa correta, rejeite, não vem de Deus. Deus tem algo novo para fazer em sua vida, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O convite do Pai Eterno é que você entregue a sua vida a Ele. Para isso você precisa reconhecer e declarar Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. Então aceite a Cristo, rejeite a ansiedade, viva uma vida de fé, uma vida de segurança naquele que tem todo o poder. E você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, você que já tem Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, persevere na palavra, persevere no amor ao próximo como a si mesmo, persevere olhando para Cristo, e em tudo procurando falar e agir conforme os seus princípios.
eu vejo mais uma vez o ano de 2022 como o melhor ano da nossa vida. As lutas e as aflições jamais serão maiores que o nosso Deus. Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos reanima, Ele provê as nossas necessidades, Ele vai à nossa frente, Ele vai do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, Ele está na nossa retaguarda. É Ele quem luta as nossas lutas. E nós enfrentamos tudo, o inimigo da nossa vida, não na nossa força, não no nosso conhecimento, mas na força, no poder e na autoridade do nome de Jesus. É isso que Ele faz. Não esqueça, Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Não olhe para aquilo que não foi agradável, mas olhe para os livramentos que o Senhor te deu. Olhe para as oportunidades que Ele tem dado para você. Olhe com fé. Agradeça a Deus. Seja submisso a Ele. Seja obediente à sua palavra. E não tenha nenhuma dúvida. Todas as orações são respondidas. E Ele vai te mostrar o que você deve fazer. O caminho que você deve seguir. Amém? Fiquemos de pé aqui pelo louvor.